Bom dia, meus amigos. Que bom que mais uma semana começou. É com alegria e muito amor que devemos receber cada novo dia que Deus nos dá. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Jesus que Ele nos fortaleça, nos ilumine, que Ele envie os mensageiros para nos ajudar neste Evangelho de hoje. Então, meus amigos, procuremos uma posição agradável. Relaxe o corpo, vá serenando a mente, se envolva nesta melodia e visualize a imagem do Cristo se aproximando. Jesus já está aqui conosco e todos os seus benfeitores, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, todos estão aqui conosco para nos ajudar, nos orientar. Que Jesus nos dê sabedoria para que possamos compreender e refletir sobre os ensinamentos do Cristo. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia de hoje é a de número 194, que diz o seguinte: exercite o otimismo, mentalize estar bem com todas as pessoas e diga: não tenho inimigos, as pessoas gostam de mim ou delas. Mentalize estar bem consigo mesmo e fale: vivo em paz comigo mesmo, tenho esperança verdadeira, Deus está comigo, serei sempre feliz. Assim você põe ordem na mente, não dá lugar ao desânimo, firma a paz e um sentido de vida que atrai a prosperidade. Você jamais conhecerá o fracasso se acreditar que tem uma poderosa força interior. Enquanto o pessimista lamenta, o otimista age. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. E o item é o 8. Não procurem os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 7. Os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e guardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber os ensinamentos do Cristo através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham uma base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhe disse: procure as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, semeie em terrenos já preparados
pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários, interesseiros, são para os espíritas o que os gentios eram para os apóstolos, assim como os apóstolos. Os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande e que buscam o esclarecimento, pois já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os espíritas dão valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só, que prefere ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas uma boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu redor, acreditarão, aceitar a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas, na tentativa de antecipar sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais já não são privilégios de nenhuma nação. E para eles não existe mais barreiras, pois estão presentes em toda a parte. As verdades espíritas triunfarão pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com a força das ideias. Que assim seja. Meus amigos, Kardec nos faz refletir bastante aqui, nestes ensinamentos da palavra do Cristo. Os gentios que ele fala são os pagãos. Por isso que Jesus, ele diz aqui que Jesus, ele enviou seus apóstolos para propagar os seus ensinamentos. Mas ele foi bem claro que eles deveriam procurar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram judeus. Porque eles, os judeus, eles já tinham um conhecimento, eles já acreditavam em um Deus único e já estavam aguardando o Messias. Já os pagãos, eles tinham um pequeno conhecimento, então ia demorar muito, né? Se os apóstolos primeiro procurassem quem estava começando agora. E Jesus queria que os teus ensinamentos chegassem para toda a humanidade. Os apóstolos, que foram os primeiros a receber estes ensinamentos, eles precisavam divulgar o mais rápido possível para que isso pudesse crescer, se multiplicar.
Então, por isso que ele pede que primeiro procure os judeus. Ele também fala aqui, Kardec nos explica também, que isso também pode ser aplicado para nós, seguidores da doutrina espírita, os seguidores do espiritismo, nós divulgadores. Nós não podemos perder tempo com aqueles que se dizem espíritas, mas que na verdade só querem saber de presenciar manifestações, daqueles que só querem ver para crer. Nós precisamos divulgar a nossa doutrina tão consoladora, primeiramente para aqueles que já têm uma base, para que estas pessoas possam multiplicar os ensinamentos do Espiritismo. Então, por isso que Kardec fala, mais vale abrir os olhos assim cegos que desejam ver claramente, do que a um só que prefere ficar nas trevas. Nós precisamos fazer isso. Mas também nós temos que ter uma coisa que Jesus ensina. Não devemos forçar ninguém a ser aquilo que não deseja. Infelizmente, muitos por aí, achando que a sua religião, a sua crença é a verdadeira, tentam forçar a pessoa a ser aquilo que a pessoa não quer. Nós temos que passar adiante, nós temos que ensinar e pregar, mas nós não podemos obrigar a ninguém a entrar e acreditar na nossa crença. Vamos fazer como Cristo nos ensinou. Vamos pregar com amor e que este ensinamento, esta sementinha que a gente colocar ali, naquele momento, possa crescer e germinar. Mas que isso venha de dentro do coração da pessoa. Que ela deseje isso. Porque é como Jesus disse, tudo tem o seu tempo. Estes são os pagãos, que já tinham conhecimento e que na hora certa chegaria até eles. A palavra de Jesus iria chegar e se multiplicar, como chegou em Roma. E é lá onde fica o Papa. Então, vamos neste momento pedir a Jesus a nossa renovação interior. Vamos amar uns aos outros como Ele nos ensinou, como Ele nos ama. Vamos aprender a fazer a caridade, não a caridade para que a gente possa ostentar por aí, mostrando aos outros aquilo que a gente está fazendo. Mas vamos fazer a caridade do fundo do coração, em silêncio. Esta é a verdadeira caridade. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude neste sentido. Vamos aprender a perdoar o irmão que nos ofendeu. Que Jesus nos dê força. É difícil? É, mas não é impossível. Vamos começar hoje apenas olhando, talvez, para aquela pessoa ou com a imagem dessa pessoa na mente e já pedir a Deus que pelo menos consiga dizer assim, eu te perdoo e espero que você também me perdoe. Vamos fazer a nossa parte. Se o outro nos perdoar, ótimo. Os dois andarão juntos no mesmo caminho. Se o outro não perdoar, não se preocupe. Você já fez a sua parte. Porque perdoar não é só abrir a boca e dizer assim, eu te perdoo. Perdoar
é não desejar o nenhum mal ao outro. Perdoar é já conseguir colocar aquela pessoa nas suas orações, é desejar o bem. Não precisa continuar andando juntos, fazendo o que fazia antes, porque algo se quebrou. E a amizade tem que ser conquistada aos poucos. Como os ensinamentos de Jesus, que chega em cada um de nós no seu tempo. Nós só temos que agradecer a Deus tudo na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por esta mensagem. A reflexão final de hoje diz o seguinte: perdemos um longo e precioso tempo quando nos ocupamos com a vida dos outros em assuntos que não têm nada a ver conosco. A crítica aos comportamentos alheios só é válida quando analisamos os maus exemplos com a boa e clara intenção de não os cometermos também. Em quase todos os fatos que acontecem ao nosso redor, há lições a serem aprendidas e que podem ser utilizadas em nosso proveito, nos aprimorando cada dia mais para um melhor convívio social. Falar da vida alheia não nos acrescenta nada, pois além de perdermos tempo, ainda criamos uma atmosfera de maledicências e de energias negativas. E todos nós sabemos que o tempo é uma ferramenta preciosíssima e ele, o tempo, nos cobrará o seu bom emprego. Valorizemos o nosso tempo, nos ocupando dele com o devido valor e respeito, sem desperdiçá-lo com banalidades, principalmente as do nosso próximo. E a vida nos agradecerá no devido tempo. Comecemos por este dia de hoje, usando alguns minutos para agradecer a Deus por mais um amanhecer, em paz e com muita saúde. Um grande abraço para todos e que Jesus nos ilumine. Assim seja, assim é e assim será.